Eu trazer uma informação aqui falando um pouquinho sobre eleições municipais, né? O prefeito e candidato à reeleição de Taboão da Serra, que é o José Aprígio da Silva do Podemos, foi atingido por um tiro no início da tarde de hoje. O veículo que ele estava com mais 3 pessoas foi alvejado com 5 tiros. Um deles atingiu o ombro do prefeito, que foi levado às pressas para o hospital, e a suspeita é de que os disparos partiram de um fuzil. Por meio de nota, a Prefeitura de Taboão da Serra informou que o atentado aconteceu no momento em que Aprígio e sua equipe se deslocavam para uma coletiva de imprensa na nova sede da Prefeitura. As autoridades, os policiais já foram acionados e investigam o caso. Segundo a nota oficial do município, o estado de saúde do prefeito é estável. Como é que você avalia mais essa situação de violência, hein, Fábio Piperno, agora envolvendo uma cidade aqui da região metropolitana? Isso vai se tornando incontrolável, lamentavelmente, e veja, para quem não mora em São Paulo, não conhece bem a geografia, não sabe do que a gente está falando, Taboão da Serra é praticamente uma continuação de São Paulo. Taboão da Serra, você pega a Avenida Francisco Morato, você não tem nem divisa lá de município e tal. Parece que você está entrando num bairro, né? Exatamente. Então é como se um político da cidade de São Paulo tomasse um tiro, fosse alvo aí, né, desse tipo de violência. Isso deixou de ser algo que pareça muito distante de qualquer um de nós, né? Quer dizer, isso está fazendo parte do nosso entorno, do nosso dia a dia agora. Quer dizer, o que está faltando acontecer? Será que é mais uma ação que tem as digitais do crime organizado? Porque essa é a suspeita em relação a muitas ocorrências aqui na Grande São Paulo hoje em dia, né? Pois é, né? Olha isso, a gente está vendo as imagens aí que chegaram, que foram gravadas pela equipe do Aprígio e da outras pessoas que estavam ali ao redor. E uma delas a gente vê, né, o candidato à reeleição e prefeito de Taboão da Serra com a marca do sangue ali no ombro. Por pouco, esse tiro não provoca uma situação muito pior ou fatal, né, Alangani? Com certeza, Evandro. E é lamentável a gente ver esse tipo de situação, porque não é a primeira vez que isso acontece. Quantos crimes envolvendo políticos não aconteceram nos últimos tempos? Celso Daniel, Toninho do PT, que foi o prefeito de Campinas, depois Marielle, recentemente uma vereadora em São Paulo, né, a candidata a vereadora Janaína, esqueci o sobrenome dela. Agora, este caso, então, é algo que tem se tornado cada vez mais comum no país e tudo indica que é o crime organizado por trás disso, ou seja, máfias, né? Máfias matando políticos que interferem em seus interesses. Isso é uma atitude de máfia. E a gente precisa acordar para esse problema, né? Como tudo no Brasil a gente deixa para a última hora, como o Piperno falou aqui, né? Espera acontecer uma grande tragédia para daí todo mundo falar, nossa, o crime organizado está afrontando o Estado, blá, 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 blá. Enfim, tomara que as autoridades tomem providência e isso acabe de uma vez por todas. Pois é, né? A polícia agora vai investigar os motivos que teriam levado, né? Se seriam situações de oposição políticas ligadas também ao crime organizado ali naquela região. Gustavo Segré, como é que você analisa, né? E vê mais esse caso de violência que quase levou e quase provocou a morte do prefeito de Taboão da Serra? Isso mostra a falta de paciência, de tolerância política, a falta de compreender que uma discrepância ideológica não necessariamente tem que dividir as pessoas como uns sendo os teoricamente bons e outros sendo os teoricamente ruins, mas muito mais. Isso mostra que deve ter muito negociado aí atrás como para alguém atentar contra a vida, nesse caso de um prefeito. Da mesma coisa, pode ser prefeito, vereador, deputado, em qualquer profissão já é ruim, mas isso chama muito a atenção porque estamos no momento eleitoral e aí você vê como qualquer coisa para esses bandidos, qualquer coisa é permitida para chegar ao poder. É absurdo, terrível. E a gente percebe, né, que além do tiro que atingiu o prefeito Aprígio, lá de Taboão da Serra, o carro também foi alvejado. Vejam a situação que o carro ficou. As rodas foram atingidas, os vidros, os bancos. Então, assim, uma situação que demonstra, de fato, um ataque muito grave que tinha uma intenção séria de matar as pessoas que estavam envolvidas ali naquele deslocamento. Seu Zé Maria Trindade. Tudo indica que foi mesmo uma tentativa mesmo de eliminar o candidato, né, à reeleição, o Aprígio. E veja bem, o carro foi alvo de 5 tiros, carro blindado,
e atravessou a blindagem, porque a blindagem tem classificação. Dificilmente se blindaria um carro contra um tiro de fuzil, né? E existem fuzis que penetram, inclusive, blindagens. Então, é uma situação complexa. Mostra o poderio, né, do crime organizado. É uma situação assim, pode dominar a cidade, porque quando se chega a alvejar o prefeito candidato à reeleição, é porque trata-se de um grupo muito bem organizado ali e com capacidade de fazer um atentado desse nível. É preocupante, a gente sempre fala aqui que um crime ou um atentado contra um agente público, qualquer que seja ele, é muito mais grave. É grave pelo custo pessoal, da família, né? Mas é atingir o Estado, é atingir a organização. E quando o crime organizado chega nesse ponto de confronto, é porque ele já está muito bem fortalecido e cheio de raízes e cheio de sustentação, inclusive política. Então, tem cara, sim, de ter sido um atentado, 5 tiros num carro blindado e vazou, ou seja, quem planejou sabia da blindagem do veículo e, por isso, usou uma arma que rompeu a blindagem. Muito bem observado, Zé. Ainda nessa edição a gente vai falar mais desse caso. Nossa equipe de reportagem está se mobilizando aí para trazer mais informações. Assim que a gente tiver todo mundo disponível, a gente conta mais para você aqui no nosso 3 em 1.